Bom, e a gente continua falando dos novos fatos revelados pela Operação Calvário, mas agora com o nosso colunista André Gomes. André, cada dia uma surpresa, né? A gente está vendo aí esses fatos que vêm sendo revelados. Inclusive, teve nome citado de um deputado federal que ainda não tinha aparecido nessas delações, não é isso? Boa noite. Exatamente, Simon. Boa noite. Inclusive, foi uma surpresa até, né? Porque o nome do deputado Gervásio Maia Filho, deputado federal Gervásio Maia, foi citado pela primeira vez em uma denúncia aí na delação de Leandro, que era o ex-assessor de Livânia Farias. Ele chegou a dizer que entregou ao deputado, né, então deputado estadual na época, um valor de R$300 mil. E aí também faz a citação de alguns outros nomes de deputados estaduais que naquela mesma época chegaram a, segundo ele, o delator, receber também quantias que iam giravam em torno de R$50 mil. Para esses deputados, entre eles está Branco Mendes, Genival Matias e Antônio Mineral, que hoje já não é mais deputado estadual. O nome do deputado Branco Mendes já havia sido citado em outra delação e voltou novamente a ser citado na delação de Leandro Nunes. Então, essa composição, a gente vê que vários depoimentos já começam a chegar aí de vez na Assembleia Legislativa da Paraíba, que deve voltar, está em recesso, deve voltar apenas no início de fevereiro. Os deputados, até então, decidiram ou preferiram não se pronunciar a respeito dessas delações. Antes, alguns já chegaram a dizer que não têm conhecimento de dinheiro algum e negam todas as acusações. Mas o fato é que eles terão realmente que explicar ao Ministério Público, à Justiça e principalmente aos paraibanos o porquê, o motivo desses delatores estarem citando eles, né, inclusive dizendo que entregaram pessoalmente quantias em dinheiro. André, nessa delação, ele deixa claro para que seria esse dinheiro, se seria realmente para financiar as eleições? Pois é, Simon, ele coloca isso e seria justamente para que esses deputados utilizassem o dinheiro nas campanhas eleitorais, né? Possivelmente essas entregas de quantias seriam utilizadas na campanha eleitoral de 2014. Então, esses deputados podem ter sido beneficiados, né, por essas propinas dentro dessa composição. Mas isso vai caber ao Ministério Público e à Justiça, né, determinar ou acusar ou não esses parlamentares. André, mudando um pouquinho aí de operação, falando de uma outra que também envergonhou a Paraíba, né, que é a Pés de Barro, a Câmara dos Deputados teve uma medida em relação ao deputado Wilson Santiago, né, que inclusive ele está afastado, né, da Câmara. Exatamente. O Wilson Santiago é envolvido nessa operação Pés de Barro, né, acusado aí de desvio de recursos públicos, mais de R$1 milhão de obras de uma adutora no sertão da Paraíba. Então, a Câmara dos Deputados, logo que foi notificada pelo Supremo Tribunal, né, Federal, afastou o Wilson Santiago, como foi solicitado, e também cortou a verba, né, que é repassada a todos os parlamentares. Então, o Wilson Santiago, desde esse surgimento da operação e do pedido do STF, está sem poder utilizar os recursos que são repassados para os deputados federais. Então, a partir de que a Câmara voltar, também no início de fevereiro, o presidente Rodrigo Maia vai levar a plenário a situação de Wilson Santiago para ver se ele vai ser afastado de vez do mandato ou não. Então, os deputados federais vão decidir isso, Simon. Inclusive, o PTB também já vai se reunir, o PTB nacional vai se reunir para ver como é que fica a situação do deputado que é o presidente estadual da legenda aqui na Paraíba. E também, da mesma forma, a situação do prefeito do Iraúna, que continua preso, Bosco Fernandes, né, já que ele é do PSDB. O PSDB nacional também disse que vai acionar o Conselho de Ética para decidir aí sobre uma possível expulsão do prefeito do partido. O prefeito que, inclusive, ainda está preso, né? Exatamente, ainda continua preso. André, agora em relação a essa medida, né, pelo menos isso, né, em relação a esse corte aí da verba, porque o que a gente observa nas casas legislativas, como no caso de Cabedelo, muitos vereadores foram afastados, presos, e a Câmara continuava pagando o salário, e o que era pior, ainda tinha que dar conta do salário dos substitutos, aqueles que estavam assumindo interinamente, né? Mas só uma explicação, Samuel. O deputado continua recebendo o salário. Continua recebendo, mas essa é uma cota parlamentar, que os deputados utilizam, eles recebem para despesas, né, com telefone, com carro, combustível, passagens aéreas. Então, essa é uma cota extra. O salário do deputado, ele continua recebendo. Essa cota é que a presidência da Câmara dos Deputados decidiu suspender por enquanto.
Pelo menos isso, né, André? Pelo menos uma isso. parte a gente não está vendo esse dinheiro sendo gasto, né? Bom, e falando em eleições, em Campina Grande, o ex-deputado estadual Bruno Cunha Lima já deu o primeiro passo aí rumo à pré-candidatura. Tá de olho mesmo na prefeitura, né? Decidido, viu, Simon? O ex-deputado estadual Bruno Cunha Lima, ele decidiu se afastar, ele estava como chefe de gabinete, né, do prefeito Romero Rodrigues e decidiu se afastar para cuidar aí da sua pré-campanha, né? Ele já tinha dito desde o ano passado que seria realmente candidato a prefeito de Campina Grande e realmente está caminhando para isso. Então ele já se afastou da prefeitura para começar a traçar aí estratégias e composições, porque Bruno ainda está sem partido, ainda tem que escolher um partido para se lançar candidato e também conversar com as outras legendas e outros aliados em Campina Grande. Mas o primeiro passo, Simon, já foi dado. Já foi dado. Tá certo, André. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.